compartilhar minha tela e mostrando para vocês o que eu trouxe aqui. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece, eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, né? Então eu criei, a ideia de criar o grupo foi com uma ideia de aproximar, né? Assim, esse cuidado na saúde mental, né? A gente que trabalha em consultório, trabalha, né, no dia a dia, consultório e tal, é um cuidado, às vezes, muito solitário, e eu particularmente sinto falta da discussão de caso, sinto falta dessa possibilidade de compartilhar, né? Compartilhar com as pessoas conteúdos, artigos, enfim, e compartilhar de forma abrangente, como é essa proposta, né? Com profissionais da saúde de modo geral, que a gente possa trazer artigo científico, trazer, enfim, outros olhares, inclusive de outras categorias. Eu tenho várias ideias nesse sentido, inclusive, depois eu vou querer a opinião de vocês para essas ideias, porque a minha ideia, inclusive, é trazer discussões para além da saúde mental, né? Então, enfim. Então, depois eu vou compartilhando com vocês essas ideias, porque como minha cabeça não para, eu não posso dizer tudo de uma vez. Depois eu vou compartilhando com vocês e vocês vão me dando a opinião de vocês, se faz sentido, se não faz, e a gente vai montando. Então, assim, me surpreendeu a quantidade de pessoas, assim, a gente lotou um grupo, e aí outras pessoas, e gradativamente as pessoas estão entrando. Então, de certa forma, isso reforça a necessidade desse encontro, né? Me surpreendeu pela quantidade de pessoas, mas, em outra medida, demonstra que, de fato, é uma ideia que faz sentido. Acho que as pessoas, de fato, estão precisando parar para conversar sobre tudo isso. Então, a minha ideia hoje era trazer essa apresentação inicial e trazer uma fala. Essa apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês foi uma apresentação que eu fiz no encontro no Instituto BEM-TV, né, da psicanálise. Eu levei essa apresentação para lá e eu tive essa ideia de trazer para cá para compartilhar com vocês, né, uma fala sobre a questão das classificações psiquiátricas. Nessa fala eu falo um pouco sobre a questão histórica, como é que surgiram essas classificações, qual é a importância delas e o cuidado que a gente precisa ter com elas, né? Então, basicamente a fala vai ser basicamente em torno disso, de como a gente precisa enxergar essas classificações psiquiátricas e que olhar a gente precisa ter nesse sentido, tá bom? Aí eu vou tentar fazer uma apresentação mais breve possível, assim, no sentido de não ser muito enfadonha e cansativa, para a gente poder, inclusive, para a gente poder conversar um pouco depois, quem quiser, né, contribuir, trazer alguma fala, a gente poder conversar um pouco depois. Então, eu vou tentar cumprir aqui fazer essa apresentação no máximo entre 20, estourando 30 minutos, tá certo, gente? Para não ficar uma coisa extensa. Quero que seja extenso. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui minha apresentação com vocês. E aí eu vou... Deixa eu tentar aqui. Como é que eu consigo fazer isso aqui? Compartilhar aqui. Inclusive, gostaria, assim, queria agradecer, né? Eu sei que todo mundo é um horário bem inusitado, né? Do meio-dia, porque realmente é o que é possível, né? Então, assim, agradecer a vocês aí, o empenho de estar aqui, que eu sei que todo mundo tem muito compromisso, não é fácil, né? Essa disponibilidade. Mas a ideia, enfim, tá todo mundo enxergando, né? A apresentação. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre essa questão das classificações. As classificações psiquiátricas, elas são a ferramenta, né, como eu diria, a ferramenta para... as classificações, elas são a ferramenta para o diagnóstico psiquiátrico, vamos dizer assim, né? A classificação, ela se baseia na coadunação de sintomas, né, que são sintomas estudados pela psicopatologia e que, de forma fenomenológica, você coaduna esses sintomas e você
estratifica, você classifica isso. As classificações, elas vêm de muito tempo, né? A gente tem, desde o século XIX, os primeiros esboços de classificação. Então, ela tem essas classificações, elas têm o objetivo de formular diagnóstico, elaborar plano de tratamento, porque na medida em que você consegue estratificar, né, esse diagnóstico, você consegue, vamos dizer assim, categorizar, né, um conjunto de sintomas, na medida em que eu consigo categorizar um conjunto de sintomas, isso torna possível eu elaborar um plano de tratamento, porque eu sei do que eu estou falando ali. Essas classificações, com o passar do tempo, por causa dos estudos estatísticos, elas foram capazes, inclusive, de nos ajudar a determinar prognóstico. Porque dependendo da categorização que é feita, dependendo da forma e do que está ali quanto categoria, estatisticamente a gente consegue dizer se há um melhor ou um pior prognóstico, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, em relação à esquizofrenia, por exemplo. No diagnóstico, no Manual Estatístico Americano, por exemplo, você pode categorizar a esquizofrenia paranoide e a esquizofrenia befrênica. Do ponto de vista prognóstico, a categorização da esquizofrenia paranoide tem um prognóstico melhor do que a esquizofrenia befrênica, né? Então, estatisticamente, essa categorização ajudou também a entender essa questão das classificações, do prognóstico, né? A comunicação entre os profissionais, essas classificações ajudou também, porque, sei lá, meados do século XX, né, existiam várias classificações no mundo. A Alemanha tem uma classificação própria, a França tem uma classificação própria, a Inglaterra tem uma classificação própria. Então, o que acontecia? Os profissionais, na hora de conversar, eles tinham dificuldade de entendimento. E aí, quando eu falo, não é conversar só no sentido que a gente está fazendo aqui, mas na questão das publicações científicas, inclusive. Quando a gente tinha várias classificações no mundo, era difícil esse trânsito, né? Esse trânsito do conhecimento e de como entender do que se estava falando especificamente, né? Então, esses são, vamos dizer assim, pontos positivos dos benefícios que traz uma classificação. A questão da confiabilidade, né? Assim, a confiabilidade da pesquisa, porque a classificação ela torna possível, se eu tenho uma sistematização no sentido de entender o que é, por exemplo, um episódio depressivo maior, se eu tenho uma sistematização nesse sentido, um pesquisador brasileiro, ele vai sistematizar, ele vai identificar um episódio depressivo maior, assim como um pesquisador indiano vai classificar. Então, essa é uma vantagem da classificação. Isso para mim, é ponto pacífico. Eu entendo que, de fato, isso existe nesse sentido e de certa forma, a classificação ela foi positiva nesse sentido, na construção do diagnóstico, na construção das definições de prognóstico, e nesse sentido também da ciência, da construção da ciência. Eu entendo que a classificação ela é positiva nesse sentido. Do ponto de vista histórico, eu estava falando para vocês, né, os primeiros censos americanos, eles datam de 1840 e 1880. Esses censos, eles tinham o objetivo de identificar as causas-morte. Eram censos americanos, eles começaram a perceber que eles precisavam identificar as causas-morte para poder prevenir essas mortes, né? Então, até então, eles não tinham isso categorizado. E os primeiros movimentos foram nesse sentido. Vamos primeiro entender quais eram as causas das mortes para poder a gente diferenciar isso quanto categorias. Em 1893 surge a primeira classificação de causas-morte. E aí foi uma classificação internacional que foi o protótipo do que é chamado hoje o Código Internacional de Doenças, que é o CID. Tá? E aí, nesse momento, essa classificação, ela se detinha a morbidades que geravam óbito. Ou seja, nessa classificação não existiam as outras doenças que não estavam relacionadas diretamente ao óbito. Por isso que era uma classificação de causas-morte. Mas essa classificação foi muito importante para o surgimento das outras classificações. Só em 1948 foi que a Organização Mundial de Saúde ela criou
uma versão do Código Internacional de Doenças que compunha as doenças, entre aspas, psiquiátricas. Só em 1948. Ou seja, antes da década de 50, não existia uma categorização, pelo menos do ponto de vista estatístico e quanto órgão, né, regulador, uma categorização para você começar a entender como é que esses diagnósticos eram feitos, pelo menos até essa data. A partir de 48, isso passa a ser possível. Em 1952, o DSM surge, que é o Manual Estatístico Americano. E aí, veja, os americanos eles entendem que precisam lançar um manual próprio, e aí nessa época existiam várias classificações no mundo, apesar que a Organização Mundial ela tinha uma classificação própria, mas existiam várias classificações no mundo, principalmente das grandes potências, e aí cada um tinha uma forma diferente de categorizar os transtornos mentais. Então, era uma forma de tentar, vamos dizer, separar as coisas e entender como é que as coisas funcionavam, tá? É interessante a gente compreender esse processo histórico porque ele vai esclarecer para a gente algumas coisas que acontecem hoje, né? Coincidentemente, que para mim não é coincidência, mas enfim, aparece como coincidência na história, na década de 50 também surge o primeiro psicofármaco, né, que é a clorpromazina, que é um antipsicótico. A clorpromazina, ela surge enquanto patente mesmo em 1952. E aí ela surge, dois pesquisadores ao mesmo tempo, um pesquisador americano e um europeu ao mesmo tempo, eles descobrem essa molécula como uma molécula antipsicótica. Porque a clorpromazina já era conhecida, mas ela era utilizada como um indutor anestésico. Era aquela medicação que você usava antes da anestesia para aprofundar a sedação e depois induzir a anestesia e fazer o processo cirúrgico. Então, só que se percebeu que a clorpromazina tinha uma ação antipsicótica porque naquelas pessoas que tinham psicose, ela aliviava enormemente a agitação psicomotora e aliviava os delírios e as alucinações que eram presentes nessas populações, né? E a partir daí surge o primeiro psicofármaco propriamente dito. E da clorpromazina, que até hoje é utilizada, né, que o nome comercial é Ampliquitil, da clorpromazina surgem muitos outros psicofármacos, como antidepressivos, como outros antipsicóticos, e aí há um boom da indústria farmacêutica nesse sentido do sistema nervoso central. Tá? Em 1948, há uma classificação, veja como cada país queria ter uma classificação sua, o Brasil também cria uma classificação de doenças mentais, né, no 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que é uma classificação que cada país acaba entendendo que precisava ter para enfim, ser hegemônico nesse sentido. Só que com o passar do tempo, tanto a classificação americana quanto o Código Internacional de Doenças, eles passam a ser mais sistemáticos e eles passam a receber revisões mais sistemáticas e eles acabam se impondo diante de outras classificações no mundo. Então, você tem, por exemplo, o CID-8, em 1970, em 1977, o CID-9, e em 1980, o Manual Estatístico Americano ele sofre uma revisão, que é uma revisão extremamente importante do ponto de vista histórico. Porque em 1980, o Código Internacional da Doença, o DSM, ele se descola do CID, ele se descola do CID e ele se descola, inclusive, da influência que ele tinha da psicanálise. Porque no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, a grande ferramenta dos médicos psiquiatras para o tratamento dos transtornos mentais, de modo geral, era a psicanálise. E com o surgimento dos psicofármacos ali, na década de 50, com a clorpromazina, com o surgimento desses psicofármacos, há um descolamento, passa a surgir a necessidade de um descolamento da psicanálise e da psiquiatria. E o DSM-3, nesse sentido, ele é o grande exemplo, ele é o grande protótipo disso. O DSM-3 ele surge como o grande exemplo disso. A partir dessa terceira revisão, o Código Americano,
o Código Estatístico Americano, ele passa a tratar os transtornos mentais, inclusive com uma nomenclatura divergente da psicanálise. Deixa de chamar de neurose, passa a chamar de ansiedade, deixa de chamar de melancolia, passa a chamar de depressão, e a partir desse momento, esse Manual Estatístico Americano, ele começa a exercer uma forte influência no mundo, nas classificações psiquiátricas. E é por isso que, inclusive, o próprio manual da Organização Mundial de Saúde, que é o Código Internacional de Doenças, ele sofre uma influência do DSM. Então, na sua 10ª versão, que inclusive é a versão que está ainda em vigor no Brasil, essa 10ª versão, ela sofre uma influência do DSM. E ela também se descola da influência que tinha a psicanálise. Então, as coisas vão acontecendo nesse sentido, né? Então, veja, o DSM, ele sofre essa influência tanto no sentido de descolar da psicanálise, como no sentido também de criar um diagnóstico que chama de diagnóstico multiaxial. O DSM, ele inaugura essa ideia de um diagnóstico multiaxial para os transtornos mentais, com a ideia de que você tem que fazer um diagnóstico clínico, um diagnóstico de capacidade social, de fatores contextuais, né? No DSM, na verdade, não são só 3 eixos diagnósticos, são 5 eixos diagnósticos, e lá no DSM eles vão diferenciando essa questão diagnóstica, no sentido de entender que o transtorno mental, ele é um transtorno complexo, multifatorial, e que não cabe só a classificação no sentido nosológico, de dar nomenclatura, mas que você precisa contextualizar o transtorno para que você consiga compreender esse transtorno. Então, esse diagnóstico multiaxial, ele tem mais ou menos, entre aspas, essa função. Então, o CID-10, ele tem esse papel ele surge como essa grande influência, né, do DSM, ele surge como uma grande influência do DSM, ele faz essa diferenciação da neurose e psicose, ele passa a chamar as doenças mentais de transtorno e passa a falar, inclusive, de estado prodrômico, que eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas estado prodrômico são aqueles sintomas que surgem antes do processo de doença, né? Vou dar um exemplo de estado prodrômico. Por exemplo, na psicose, um episódio psicótico, antes da psicose, alguns sintomas prodrômicos podem surgir, por exemplo, a falta de sono, a falta de apetite, né? Aquela pessoa, aquele olhar, aquele distanciamento da realidade antes do episódio psicótico, a gente chama isso de estado prodrômico. E aí, esses manuais, eles começam a sinalizar nesse sentido. Esse aqui é só um slide mostrando as diversas categorias diagnósticas, só para vocês terem uma ideia, enfim, isso aí está bem claro. E aí, o CID-10, ele está numa nova versão, né? A gente tem agora o CID-11, que foi publicada a versão final dele agora em fevereiro de 2022, mas ele só entra em vigor aqui no Brasil em 2025. Então, hoje, a classificação oficial no Brasil, do ponto de vista legal, né, para fins de previdência, para fins de estatística, é o CID-10 ainda. Então, a gente vai ter todo um processo de adequação no Brasil para poder implantar o CID-11. O que é que diferencia o CID-11 do CID-10? Uma das grandes diferenças é, por exemplo, a introdução da categoria do burnout. O burnout, que é aquela categoria do esgotamento profissional, ele não existia no CID-10, inclusive não existe no DSM, e o CID-11 trouxe essa possibilidade, né, de categorização. Fibromialgia, por exemplo, que a gente não tinha como configurar a fibromialgia, ela está mais bem organizada no CID-11. Então, alguns detalhes que a gente vai conseguindo compreender. O DSM já está na sua 5ª versão, né, que foi publicado em 2013, continua com aquela estrutura multiaxial que eu falei, ele ainda mantém essa estrutura multiaxial, mas ele sofreu algumas ampliações, que inclusive receberam algumas críticas. O DSM-5, inclusive, ele tem uma versão já publicada nos Estados Unidos, chama DSM-5VTR, né, que é uma revisão das nomenclaturas. Ele foi muito criticado, o DSM, porque, gradativamente, o Manual Estatístico Americano ele tem criado subcategorias diagnósticas que
para os críticos, parece ser uma forçação de barra, no sentido de criar subcategorias para justificar atitudes terapêuticas, né? E dizem as más línguas que pode existir, inclusive, lobby da indústria farmacêutica na criação dessas subcategorias, né? Dá exemplo de uma subcategoria que foi criticada, de modo geral, pela comunidade científica, que foi, por exemplo, a disforia pré-menstrual, né? A disforia pré-menstrual hoje consta como uma categoria diagnóstica no manual estatístico, mas muita gente torceu o nariz nesse sentido aí, porque acha que não haveria necessidade de criar uma nova categoria para classificar mais ainda comportamentos humanos, né? Enfim, então são as críticas que estão postas aí, tá? Então, exemplos de novas categorias: transtorno de acumulação, por exemplo, é uma categoria que não existia, transtorno de compulsão alimentar periódica, adicção à internet, é uma coisa que também não tinha, e a disforia pré-menstrual, como eu citei. Então, o que acontece? A gente acaba, essa super especialização, essa criação de várias categorias e vários procedimentos diagnósticos, faz surgir essa necessidade de categorização, né? E a categorização, no meu entendimento, ela acaba sendo algo que, se por um lado a gente precisa para entender melhor e conseguir se comunicar e conseguir pesquisar melhor, por outro lado, é algo que eu particularmente tenho um certo receio da gente ser muito precipitado nessa categorização, da gente acabar virando um checador de lista de sintomas. A gente precisa ter muito cuidado para que isso não aconteça. E que a gente não acabe reduzindo as pessoas a um olhar nesse sentido de buscar uma categoria, de encaixar essa pessoa na categoria, né? Todo mundo buscando diagnóstico, né, doutor Adriano? Exatamente. Todo mundo buscando um diagnóstico para rotular. Eu acho que é um rótulo, né? Buscando um lugar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado para evitar isso. Não estou dizendo que as categorias diagnósticas não são importantes. Eu não estou dizendo que essas classificações não são importantes. Elas têm um valor histórico, elas têm um valor atual, extremamente importante, principalmente na pesquisa. Elas foram muito importantes para os avanços da pesquisa, mas a gente precisa ter muito cuidado. Esse artigo, por exemplo, ele traz uma reflexão que é uma reflexão que eu acho que é importante, né? No sentido da prática psiquiátrica mesmo, que ele fala que a prática psiquiátrica atual é uma prática muito centrada no sintoma e que faz com que o médico psiquiatra ele tenha um olhar muito breve sobre aquele sujeito, né? Um olhar muito baseado no sintoma, com diagnósticos muito simplificados. Ele critica, inclusive, nesse artigo, a brevidade, inclusive, das consultas psiquiátricas, né? Que gradativamente essas consultas elas têm sido mais breves, inclusive, né? Nessa coisa mesmo de checar sintoma, identificar sintoma e medicar o sintoma. Então, isso acaba gerando, em outra medida, um aumento significativo da prescrição de psicofármacos. A gente ouve aí, e a pandemia deu um exemplo disso, né? Um aumento aí de 17% da prescrição de antidepressivos, principalmente no período da pandemia. Então, é algo que a gente precisa estar atentos, né? Porque há um gradativo aumento do uso de psicofármacos. E esse gradativo aumento é algo preocupante. E aí eu me pergunto, será que esse gradativo aumento ele reflete necessariamente um aumento diagnóstico? Ou essas prescrições elas surgem num olhar mais precipitado desses sintomas que estão postos? Essa é uma reflexão que eu trago, que eu acho que é pertinente. Porque existe uma tendência ao aumento das prescrições. Esse trabalho, por exemplo, ele compara a prescrição, né, de benzodiazepínicos e antidepressivos. E aí, claro que é um dado aí de 2012, mas que de 1999 a 2012 houve uma curva crescente da prescrição, tanto de benzodiazepínicos como de antidepressivos. Então, é algo que, enfim, é relevante, a gente precisa parar para refletir. Qual é a nossa saída disso? E é por isso que a gente está aqui. Qual é a saída que eu busco, né? Eu acho que a psiquiatria ela tem, sim, esse papel da classificação, desse olhar. Isso é o que fundamenta, é o que estrutura a psiquiatria, a observação sobre a psicopatologia, mas a gente não pode se contentar com isso. Eu acho que a psiquiatria ela precisa ter e buscar um olhar mais amplo. Esse olhar interdisciplinar.
Então, a gente está aqui por isso, assim, essa minha ideia de buscar, né, de criar um grupo, de trazer pessoas para conversar, foi justamente de trazer um olhar mais crítico sobre isso, e que a gente possa refletir qual é o papel do profissional da saúde nesse contexto, e que não só baseado nessas estruturas diagnósticas. Existem muitas possibilidades, né? E o olhar, esse olhar de cada categoria, eu acho ele, como eu diria, muito essencial, porque é nesse olhar singular de cada categoria que a gente vai poder resgatar um olhar mais integral, né? Porque o ser humano, do ponto de vista de ser uma entidade, né, biopsicossocial e espiritual, esse ser humano precisa ter um olhar integral, porque senão a gente vai acabar cometendo o pecado, né, permita usar a palavra pecado, mas a gente vai acabar cometendo o pecado de olhar só um aspecto, e não tem outra forma de não fazer isso, senão me juntar com outras pessoas com olhares diferentes para eu conseguir fazer isso de uma forma diferente. Eu conseguir olhar para as pessoas de uma forma diferente e entender como essas pessoas cuidam, né? E como a gente pode exercer esse cuidado de uma forma mais ampla e mais integral. Essa é a ideia, né? Então, eu vou agora parar de compartilhar a tela aqui, para eu poder olhar para vocês. Eita, um bocado de gente pedindo permissão aqui, eu não autorizei, ó. Me empolguei aqui na fala. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para ficar melhor. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer como introdução da discussão, entendeu? E queria muito ouvir vocês, o que é que vocês... Fiquem à vontade, né? Vocês podem abrir o microfone, falar, para ouvir um pouquinho. A minha ideia é que a gente vá aqui no máximo até 13 horas, né? Para a gente não se estender demais, mas a ideia é a gente fazer essa discussão. Olá, bom, em primeiro lugar, obrigada, tá, por ter criado esse espaço para a gente poder conversar. E eu fico muito feliz quando eu vejo você pensar nesse olhar sistêmico, né? Eu acho que tem sido um grande desafio para a psiquiatria nesses últimos 2 anos, porque as pessoas estão realmente muito adoecidas, né? O que já era grave se potencializou com a pandemia, mas eu percebo que as pessoas ainda acreditam que tem que tomar remédio. Por toda essa história que você falou, as pessoas não acreditam que é mais fácil, é mais rápido, né, do que cuidar das dores. E aí, quando a gente começa a ter esse olhar sistêmico, aí a coisa fica muito mais, eu não vou dizer fácil, mas talvez vai encontrar mais caminhos, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa estar nesse contato, nessa troca de informação, porque a gente quer ver os nossos pacientes bem, né? Então, a gente precisa encontrar esses caminhos. Exatamente. É isso. Essa é a ideia. Uma coisa interessante em relação ao que a Ana Augusta falou, que todo mundo quer a medicação, né? Mas as pessoas têm muito receio de ficar refém da medicação. Então, existe muito isso, aí as pessoas ficam num sofrimento, isso aprofunda o sofrimento. Porque, meu Deus, eu não quero ir no psiquiatra porque eu vou tomar um remédio e vou ficar preso a esse remédio, vou ficar refém do remédio. Aí eu disse, gente, calma, a gente precisa desconstruir a medicação também, né? Ela vem, aí eu aprendi bastante com o doutor Adriano, inclusive, ela vem para não deixar você se aprofundar naquele estado, né, patológico que você está, e recuperar você. Então, vai ter a hora que você vai estar recuperado e vai se livrar disso. Ah, mas eu conheço gente que faz 10 anos, 20 anos que usa. Eu disse, qual acompanhamento que essa pessoa tem? Porque normalmente as pessoas não vão mais, né? Só vão para pegar a receita. Então, assim, é autoconhecimento mesmo, e perceber, e saber que o fármaco atua, sim, atua, é farmacológico, e que, né, precisa em determinadas situações ter, e que você não vai ficar refém. Mas isso realmente é uma desconstrução, que eu tinha receio, né? E o doutor Adriano realmente me ajudou a desconstruir isso. Eu me lembro uma vez que ele disse, Daiane, você está sendo, né, preconceituosa. Eu disse, é mesmo, estou sendo preconceituosa, eu vou tomar essa bexiga. Então, mas assim, né, eu tive que fazer uma reflexão junto com o meu médico e junto com todos os eixos de sustentação que eu tenho, né? É muito difícil, mas é uma necessidade de desconstruir, realmente, para facilitar.
eu acho que é importante isso daí que você está falando, porque assim, eu acho que quando você introduz um psicofármaco no sentido, quando você contextualiza, faz uma diferença enorme, né? Porque assim, a minha preocupação em relação ao uso dos psicofármacos, das medicações de uso controlado, é o uso descontextualizado. Essa coisa da pessoa tomar um remédio para alívio de um sintoma, né? Como o pessoal da psicanálise fala, com o objetivo único e exclusivo de calar o sintoma. Isso me preocupa, porque às vezes o sintoma, eu sou um admirador da psicanálise, por isso que eu cito, eu não sou psicanalista não, mas eu cito, porque assim, o sintoma, ele é estruturante. O sintoma, às vezes, ele está ali porque ele tem uma razão de ser. E aí, se eu vou lá e dou um remédio para calar aquele sintoma, às vezes eu só desestruturo. Eu só desestruturo e só faço gerar mais sofrimento. E é isso que eu vejo muitas vezes. E aí eu vejo pessoas que, às vezes, vêm num tratamento, aí tomou o primeiro remédio, não deu certo. Tomou o segundo, não deu certo. Tomou o terceiro, não deu certo. E o pior, vai se somando, né? Toma o segundo, aí acrescenta o segundo, acrescenta o terceiro, acrescenta o quarto, acrescenta o quinto. Às vezes a pessoa está tomando 6 remédios e está péssima. E às vezes está com mais efeito colateral do que benefício. E o olhar sistêmico, zero. E não chegou ninguém para observar. Não chega um psicólogo, não chega um nutricionista, não chega dessas referências da saúde que podem dizer, cara, é porque você não está dormindo bem. Aí eu trago a questão do sono, né? É porque você não está dormindo bem, você está depressivo, você está angustiado, ansioso, porque não está dormindo. Está dormindo? Não, mas faz 6 anos que eu não durmo. O quê? Óbvio que sua fibromialgia vai piorar, por exemplo. Né? Então, realmente precisa muito dessa desconstrução de que o fármaco é um vilão e que você vai conseguir sozinho. Não vai. Você precisa de eixos. E, às vezes, é importante a gente entender que um profissional sozinho, ele não vai ser capaz de fazer isso. Às vezes, ele vai precisar de um olhar outro. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado, no sentido de que, eu preciso entender essa pessoa e eu preciso, às vezes, ouvir alguém para compreender isso. Por exemplo, que Daiane está falando, alguém... Às vezes, eu não atentei que o sono estava sendo importante naquele sentido. Às vezes, eu não entendi que... muitas vezes eu identifico isso. A pessoa está tomando, às vezes, vários remédios, sofrendo com os efeitos colaterais e ela não entende que aquilo é efeito colateral, ela acha que é sintoma. Né? E às vezes você precisa de alguém, e às vezes alguém até de fora para dizer, olha, gente, isso aí é efeito colateral. Vamos tirar um remédio para ver como é que fica? E quantas vezes, sabe, assim, às vezes a gente tira o remédio e a pessoa melhora? E é por isso que muitas vezes tem gente que diz assim, doutor, eu tirei o remédio e melhorei, então é porque eu não precisava do remédio. Às vezes nem é isso, é porque estava com efeito colateral. Né? E a gente precisa, sabe, conseguir ter um olhar mais amplo. Vitória, tem algumas pessoas com a mão levantada aqui, senão a gente não monopoliza a fala aqui, né? Vá, Vitória, você foi a primeira que levantou a mão, pode falar. Doutora Adriana, eu estava na jornada do Instituto quando o senhor fez a sua fala, e eu acho que até o seu tema foi um tema que foi bem parecido com o meu TCC, que foi medicalização do sofrimento, não foi algo que você trouxe assim. E eu lembro que na época que eu construí meu TCC, eu costurei muito com o Bauman, né, falando sobre modernidade líquida. E não tem como a gente não trazer, né, essa coisa social também, das relações líquidas, fluidas, mas que também de uma certa aceleração, né? Então, por exemplo, as pessoas procuram muitas vezes a medicação não por ser mais fácil, mas também por ser mais rápido, né? O meu trabalho, o meu patrão, o meu chefe não vai entender porque que eu estou sofrendo dessa forma. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, né? E embora as pessoas acabem retardando isso, né? O processo terapêutico lá, deixando lá para frente, em algum momento essa pessoa vai se encontrar com esse enigma, né? A medicalização por si não vai conseguir dar conta, né? E aí lá na frente as pessoas procuram. E a Daiane estava até falando de pessoas que usam 10, 20 anos, e eu lembro de pacientes assim que eram medicados há 5 anos com a mesma medicação, né? Só ia lá e pegava a receita. E você percebe o quanto a pessoa se acostumou com aquilo, e até você fazer a pergunta, mas há 5 anos atrás você estava vivendo o quê? A pessoa estava vivendo uma coisa totalmente diferente, um estilo de vida diferente, com sintomas diferentes, e ainda continua na medicação e diz assim, mas a medicação não está dando mais efeito, vivendo
outra coisa, outro processo de vida, né? Então, não tem também como não costurar. Eu trouxe até aquela fala do Tom Modoril, a dor sumiu, pela dinâmica da nossa vivência, né? Então, as pessoas, assim, é aquela mesma pergunta que as histéricas faziam para o Freud, né? Quanto tempo vai levar para ser curado? Eu acho que essa ainda é a questão dos nossos tempos, né? Com certeza. Joana, tem que abrir o microfone, Joana. Seu microfone deve estar fechado. Boa tarde, muito obrigada, doutor Adriano, por nos dar essa oportunidade, eu acho fantástico, eu estou encantada, né? E só para corroborar um pouco aí dentro da minha visão, né, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga clínica, com o que trouxe a Ana Augusta, Daiane e Vitória, a gente talvez seja redundante, mas talvez seja importante a gente discutir. O paciente que é refém da medicação e aquele que também quer, ele quer sair, mas ele é refém, né? E às vezes também, eu já peguei vários pacientes psiquiátricos que o psiquiatra diz assim, vá para o psicólogo, é bom conversar, num tom crítico. Isso me dói, sabe? Isso recentemente eu recebi um paciente que ele nunca fez trabalho sistêmico nenhum, é a primeira vez, e o psiquiatra, ele é paciente psiquiátrico há 20 anos, e o psiquiatra disse, vá conversar um pouquinho que faz bem. E dói, né? Dói, mas tudo bem, a gente está no processo de construção, inclusive de profissionais. É verdade, é verdade. Mas eu acho que isso tem mudado, né, Joana? Assim, eu acho que eu tenho visto mudado bastante, mas a gente ainda se tem um grande número. Encontra isso. Infelizmente, ainda se tem um grande número. Mas o senhor está dando os primeiros passos, talvez, aí junto com alguns outros colegas. Mas é isso que eu estou falando, assim, eu acho que já existe uma geração de psiquiatras que entendem muito isso, né? Assim, tem psiquiatras que eu conheço aqui mesmo em Natal, que são profissionais que entendem muito a importância da psicoterapia, que encaminham sempre, né, para colegas. Graças a Deus, graças aos céus que a gente tem, né? Isso é muito bom. Tem um pessoal, às vezes, que não consegue compreender isso, mas às vezes eu fico pensando que existia um momento da formação anterior que, de fato, descredibilizava, né? E aí ficava meio a reboque dessa coisa dos remédios psiquiátricos como uma grande panaceia, que nunca se comprovou que é uma grande panaceia, né? É uma ferramenta importante, como a Daiane fala, é uma ferramenta importante, quando bem indicada, quando bem utilizada, sabe, na forma correta, assim, nossa, é uma mão na roda, como se fala, né? É uma mão na roda. E necessário, às vezes você não tem como trabalhar se não tiver essa junção, não tem como. Mas às vezes as pessoas dizem, desculpa, doutor Adriano, às vezes as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu só durmo, só consigo dormir com esse remédio. Mulher, ainda bem que tem um remédio, que é tudo, porque se não tivesse, você não estava dormindo. Ai, é mesmo. Sério, ainda bem que tem um remédio. Mas vai ser para sempre? Aí você tem que consultar, tem que ir no psicólogo, tem que, né, fazer outro processo. Deixa eu passar a fala aqui para Frederico, que faz um tempo que ele levantou a mão. Oi, boa tarde, Adriano, boa tarde a todos, tudo bem com você? E viu? Saudades, meu amigo. Eu estava aqui aguardando porque eu quero mais fazer uma provocação mesmo, né? E essa provocação eu fiz num seminário sobre inclusão e foi um questionamento que eu fiz e acho que tem a ver com uma fala tua, Adriano, da questão da visão pluridisciplinar, né, que envolve outros profissionais em relação ao olhar, em relação à pessoa de uma forma integral. Agora, a questão que eu levanto, né, como eu sou oriundo da área educacional, e assim, o espaço escolar, o espaço onde eu costumo dizer que o espaço escolar é um ensaio da vida e é onde acontece, onde a gente pode observar muitas questões.
Por que da dificuldade se a gente tem um entendimento que o trabalho, que eu acho que a palavra mais adequada é o pluridisciplinar, né? Por que a dificuldade, de repente, porque eu passei por isso, eu tenho colegas que trabalham nas escolas também que passam por essa dificuldade de quando a gente faz um encaminhamento de uma criança ou de um adolescente, de um professor, de um pai ou de uma mãe, né, para que ela tenha a oportunidade de ter o contato com um psiquiatra ou outro profissional, por que a dificuldade tão grande, né, de contato entre esses profissionais e o profissional que fez o encaminhamento, né? Eu não vou dizer que são todos os profissionais, mas assim, eu encontro muita dificuldade quando eu entro em contato com um psicólogo clínico e que ele coloca que não tem agenda, com um fonoaudiólogo, com um psiquiatra. Infelizmente, assim, entre os profissionais, o que eu vejo mais dificuldade é a psiquiatria mesmo, né? E eu não vou falar que é uma coisa geral, existem profissionais que realmente compreendem que é importante escutar o profissional da instituição, escutar a professora, o professor, o coordenador, mas aí eu queria colocar essa questão, né? Porque, assim, eu acho muito importante, inclusive o próprio desenvolvimento mesmo do tratamento. Então, eu queria colocar essa questão como provocação e saber o que é que vocês acham. É interessante isso. Eu participei de uma reunião na escola, uma reunião online, e aí elas tinham feito uma aposta que se eu ia aparecer ou não, porque porque o histórico é que os colegas de fato não comparecem, enfim, as pessoas depois elas me falaram, né, em tom de brincadeira que a gente apostou que se você apareceu não, porque ninguém aparece, as pessoas não vêm, enfim. É estranho isso, né? Porque se a gente está falando aqui de um olhar sistêmico e integral do sujeito, como é que a gente exclui, né, o processo, né, a educação disso? É um lugar de vida. Essa pessoa ela tem esse lugar de vida também. Não tem como a gente não discutir esse aspecto, assim como o trabalho, né? Assim como o trabalho, o lugar do trabalho também. E que às vezes a gente não consegue ter acesso a isso, né? Aí é um pouco mais complicado, eu acho, do que a escola em si, né? É bem mais complicado, diga-se de passagem, do que a escola, mas a gente não tem acesso, né? E como seria precioso se a gente tivesse acesso a esses outros lugares de vida, que a pessoa transita. Porque aí eu acho que, por exemplo, eu tive uma formação anterior à psiquiatria, eu fiz uma especialização em saúde da família, e na saúde da família, nossa, como ficou claro para mim que conhecer onde as pessoas vivem, né, assim, ir à casa delas, ver o que elas fazem, ver onde ela dorme, como faz diferença, meu Deus. Como faz diferença de eu entender quem é aquele sujeito e o que ele entende de mundo. É muito diferente de eu dentro dessas quatro paredes de um consultório, dentro de um set terapêutico, eu conseguir compreender uma pessoa, né? Não é impossível, claro, eu compreendo dentro daquela perspectiva, mas ultrapassar essas paredes faz uma diferença gigantesca, né? Assim, enfim, das experiências que eu tive, eu entendo que é extremamente exitoso, assim, eu acho que é extremamente exitoso e louvável, assim, eu gostaria de fazer mais isso, infelizmente, assim, o tempo, às vezes, ele é exíguo para a gente conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas eu entendo que é muito importante, eu não tenho essa resposta não, viu, Maurício, porque que é essa dificuldade toda, eu não tenho não sei se as colegas aí conseguem responder isso. Eu posso só que, porque eu tive algumas respostas, né, entre muitas, né, de que isso comprometeria um horário, né, e que esse horário seria pago. E que muitas vezes a família
ela não compreende, não tem essa compreensão e acaba criando uma certa dificuldade, né? E eu não levei isso muito assim em consideração, porque hoje em dia a gente tem a questão das redes sociais, né? Tem toda essa tecnologia que facilita. Você não precisa se deslocar até o lugar. Muitas vezes você faz uma chamada de WhatsApp Resolve. e já resolve. Aí você coloca outros profissionais, né? E aí, uma coisa só para completar, né, que eu acho muito interessante, que eu queria ouvir também, eu estava assistindo uma série e ela falava sobre o mercado financeiro. Aí tinha uma empresa que tinha um psicólogo, um psiquiatra dentro da empresa para atender os funcionários, né, as pessoas que trabalham. E quem assim, tem um pouquinho de conhecimento, sabe que mercado financeiro, o pessoal que trabalha com bolsa de valores, é, é carga pesada. E assim, o volume de adoecimento era muito grande. Só que, assim, o que eu percebia é que essa psiquiatra, ela trabalhava não para assim ajudar as pessoas ou tentar compreender, mas para aumentar a produtividade delas dentro da instituição. Então eu fico pensando assim, o quanto que isso está relacionado, né? De repente você trabalhar numa instituição e você deixar de lado, eu acho que o objetivo maior, que é a qualidade de vida dessa pessoa, né, adoecida, e isso ir de contra todo um contexto social que acaba limitando essa pessoa e condicionando ela a alguém que está doente e não pode produzir e acabar sendo excluída. Isso que eu coloco, assim, eu acho que as pessoas que são, e não são poucas, as pessoas que passam por esse processo, elas passam por muito preconceito, né? Então, aí eu queria colocar isso também para o grupo como uma coisa que dificulta. É verdade. Eu sou meio novato nisso aqui, tem um cara de gente falando aqui no chat aqui. Só para dizer que a Catiúcia, ela falou aqui que cabe ao profissional fazer acordos, né? Fazer os acordos que são necessários, incluindo a questão da visita à escola, e planejar isso no custo. Eu acho que, de fato, se você faz um contrato terapêutico, que você já prevê isso, é possível que as famílias consigam aceitar isso melhor, né? Paula está parabenizando aqui o encontro, falando, né, ela é enfermeira, está parabenizando a questão da sensibilidade, da disponibilidade, né, enfim, acho que é bem interessante. Ela é docente da UFRN, membro do PET Saúde, e que trabalha com essa temática, né, saúde mental na formação e qualificação na rede de atenção psicossocial. Tá? Então, o pessoal aqui elogiando aqui ó, o encontro. Enfim, são 13h56, tem mais uma pessoa aqui com a mão levantada, e aí, depois dela, a gente vai para os encerramentos, tá bom? Vamos lá? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lívia. É um super privilégio estar aqui nesse grupo, nessa equipe, que o Adriano teve essa iniciativa de conexão. E eu penso que sem conexão nada relevante acontece. Então, nós estamos iniciando uma construção de algo relevante, de entender a gente como ser múltipla e poder conectar esses saberes para a gente se compreender melhor. Também é uma honra que eu estou vendo aqui um rosto conhecido, além do Adriano, da professora Ana Augusta. Eu sou aluna no LP, que privilégio quando eu abri aqui e vi o seu rosto. E trazendo um pouquinho assim, da minha perspectiva, que eu venho construindo um movimento há um certo tempo, sobre a psicolinguística, que traz um olhar sobre como nós produzimos a nossa linguagem, como nós percebemos e como reproduzimos.
E aí eu penso nessa perspectiva sobre o fato que a Joana falou, de que vai para a psicóloga apenas para falar. Mas sim, o falar é curativo. E muitas doenças são desencadeadas pelas falas, pelas palavras que nos fragilizam. Porque as palavras têm o poder de nos fortalecer e também de fragilizar. Então, um exemplo assim, mais visível, questões de bullying, questões de preconceito, de você não se sentir pertencente, e tudo isso é através da palavra. A gente vai ouvindo as palavras vão construindo nossos pensamentos. A gente pensa através das palavras, né? Não tem como ficar um pensamento sozinho, aleatório. São as palavras que constroem nossos pensamentos. E a partir desse pensamento vão desencadear nossas emoções e motivar as nossas atitudes. E então, sim, o curar também vem a partir da palavra. E tem outros suportes, obviamente, como medicamentos e tudo mais. E com relação ao que o Fred trouxe, de que como que há essa separação? Por que a gente não se conecta para poder ter um cuidado mais integral? E eu penso que, por conta dessa comunicação violenta que ainda predomina na nossa sociedade, e a gente vai se desconectando, vai construindo uma relação de rivalidade e uma postura de competição, diferente do que a gente está construindo aqui, que é uma postura de cooperação. E é tudo construído a partir das nossas palavras, que vão fomentar as nossas atitudes. Penso que é um pouco por aí, Frederico, tá com o nome aqui, não dá para eu compreender, Frederico. E daí constrói essa postura de rivalidade, a lógica que a Vitória trouxe também, do capitalismo, que a gente tem que sempre... que o tempo é dinheiro, mas não, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida, é o nosso bem mais precioso. Então, time not money, time is life. E aí a gente precisa ter uma vida significativa para ter uma vida mais saudável. E quando a gente constrói relações afetivas, como a gente está começando a construir aqui, uma relação entre nós, a gente vai conseguir ter uma existência mais significativa e, consequentemente, mais saudável. Então, super agradecida, Adriano, por esse momento de conexão entre a gente. Grata. Muito bom. Pois é, Lívia, essa questão, você tocou num ponto que eu considero crucial, né? A palavra, ela é fundamental, né? Assim, a gente usa a palavra como ferramenta terapêutica o tempo todo, né? Desde, seja quem for, você lida com gente, você lida com a palavra, né? E, assim, me surpreende muito a falta de preciosismo nisso, né? Eu acho que a gente tem muito pouco preciosismo, e aí eu estou falando especificamente da medicina, né? Assim, a medicina, ela peca muito no sentido de não se debruçar sobre o entender melhor, sabe? A palavra, né? A linguística, o estudar isso, né? Então, assim, a gente se detém muito a questão das morbidades mesmo, do diagnóstico e tratamento, semiologia, e esquece desse aspecto que eu acho fundamental. Eu acho que o médico não precisaria se especializar nisso, mas ele precisaria entender minimamente isso. E eu acho uma pena. Eu acho uma pena que a medicina ela não pare um pouquinho para buscar esse conhecimento, que é o que eu fui individualmente atrás, porque as pessoas elas não param para fazer isso, e como isso é importante, né? Porque é o que nos une. Como é que eu entendo o que você está falando, né? Se não fosse a palavra, né? É meio complexo isso. 13:02. Então, Joana, você levantou a mão, foi de propósito ou foi sem querer? Não, foi sem querer, desculpa. Tá certo. Então, gente, eu queria agradecer muito, viu, a presença de vocês. 32 pessoas na hora do almoço. Foi muito mais do que eu esperava, mas foi um prazer enorme poder conversar com vocês um pouquinho. A ideia é mais ou menos essa, é a gente poder trazer um tema, discutir um pouco, cada um contribuir da forma que puder contribuir. Se você que está assistindo gravado quiser, sei lá, entrar em contato, trazer um tema para a gente discutir, já botei lá no grupo alguns temas, algumas ideias, tenho outras ideias, mas fiquem à vontade para contribuir, tá? Então é só mandar uma mensagem para mim, a gente vê aí o horário, que fica mais confortável. Vocês vão ver que os horários vão variar, porque vai depender da agenda de cada um. Então,
Se é para ser singular, vamos ser singular. Só no topo de 3 da manhã, viu? Mas o resto, a gente dá um jeito. Tá bom, gente? Maravilhoso. Obrigada. Tchau, Até a pra você. Um próxima. abraço. Muito obrigada. Nada, um prazer.